Em 3 de novembro de 1954, o ponto culminante da iniciativa do estúdio japonês Toho, juntamente com a visão do produtor Tomoyuki Tanaka, do diretor Ishiro Honda e do mestre de efeitos especiais Eiji Tsuburaya, mudou o cinema para sempre com a estreia de Godzilla nos cinemas. Nesta reflexão, eu vou contar para vocês o porquê eu amo tanto esse monstro e como ele influencia drasticamente minha vida. Para começar, muitos se questionam como foi meu primeiro contato com Godzilla. Isso aconteceu na época que eu era um filhote, por meio de uma reportagem especial que celebrava os 60 anos do Kaiju em 2014. Embora eu não me lembre necessariamente da emissora responsável pela matéria, foi ali que aconteceu o advento de amor à primeira vista. Mesmo sendo muito jovem, o conceito por trás da criação do Rei dos Monstros, como uma metáfora para o medo que assolava os japoneses em relação à guerra, e especificamente às armas nucleares, sempre me impactou profundamente. A ideia de personificar traumas e angústias em uma figura colossal é simplesmente brilhante. O filme Godzilla de 1954 foi muito à frente de seu tempo. Até hoje me pergunto como ninguém foi silenciado por fazer esse longa, considerando o contexto sociopolítico da época. Continua sendo um filme tragicamente belo até os dias de hoje, uma experiência magnífica sobre a resiliência de um povo diante dos medos que assombraram suas vidas. Não exagero ao dizer que Gojira é um dos melhores filmes já feitos na história da humanidade e de toda a ficção científica. Would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. 度重なる戦争と環境破壊。発達しすぎた科学は地球の環境を歪め、眠っていた多くの巨大怪獣を呼び覚ました。O legado de Godzilla envolve muitos eventos e fenômenos reais, usando-os para desenvolver grande parte de suas narrativas. A ficção científica desses filmes cutuca a realidade para nos alertar sobre os muitos erros cometidos pela humanidade e os danos causados ao planeta. Por exemplo, em 1971, Godzilla vs Ghidorah já abordava a poluição industrial e seus efeitos nocivos à Terra. Em 1989, Godzilla vs Biollante levantou questões éticas sobre a manipulação genética em seres vivos. Além de amalgamar as células do Godzilla e de uma planta, ainda usou as células de um ser humano. E o senhor se orgulha disso? Que tipo de cientista o senhor é? E em um dos meus favoritos, Godzilla Mothra and King Ghidorah Giant Monsters All Attack, o filme discute como o Japão tentou a todo custo esquecer os horrores da Segunda Guerra Mundial, argumentando que, por mais doloroso que seja, há coisas que jamais devemos esquecer, sejam elas boas ou ruins. Entre muitas outras histórias, Godzilla carrega consigo a evolução da realidade que o mundo testemunhou ao longo dos 70 anos de sua existência. Presente em boa parte dos filmes, temos também as famosas lutas entre kaijus. Essas batalhas são, em muitos casos, o que mais atrai o público para os longas, o que leva muitas pessoas que não conhecem as origens da franquia a subestimar a profundidade das narrativas. No entanto, é inegável que acompanhar as batalhas que definem o destino do mundo é muito divertido. O clássico Ghidorah, o monstro tricéfalo, introduz o vilão King Ghidorah, que considera o arqui-inimigo de Godzilla, mostrando como foi necessário uma equipe de monstros para derrotar o colosso alienígena. Em Godzilla vs Mechagodzilla 2, vemos o clone mecânico de Godzilla em uma tentativa de neutralizar o Kaiju para garantir a segurança do Japão. O conceito de épico permeia toda a simbologia da destruição desses confrontos. É espetacular a sua maneira e tem seu próprio charme.
Uma das coisas que também fizeram eu me apaixonar pela saga foram as técnicas de efeitos especiais usadas, especialmente o lendário Sweetmation, criado pelo mestre dos efeitos especiais Eiji Tsuburaya. Surgida para lidar com os limites de orçamento do filme de 1954, essa técnica consiste em criar trajes de monstros manipulados por atores. O nosso maior destaque foi Haruo Nakajima, que interpretou Godzilla por 12 filmes, mas tivemos outras figuras, como o mestre Kenpachiro Satsuma, que nos deixou recentemente. Sob essa perspectiva, todos tiveram um desafio em comum: trabalhar com a imaginação para dar vida a monstros que não existiam no imaginário humano, ao contrário de dinossauros ou outras criaturas familiares. O Sweetmation pode afastar algumas pessoas, especialmente as gerações mais novas, que podem achar tosco um homem em um traje. No entanto, considero mágico como esses monstros foram trazidos à vida com essas técnicas. É incrível imaginar que tudo aquilo que vimos nos filmes de fato existia, e que está guardado em algum lugar e que era palpável. É crucial destacar que os filmes do Godzilla e outras produções de ficção científica da Toho são histórias com monstros que vão além de kaijus destruindo cidades ou lutando. Mesmo que alguns filmes não tenham um tom tão sério quanto os destaques da franquia, eles sempre abordam temas relevantes na sociedade japonesa ou eventos que impactam o mundo em escala global. Desde o tom satírico-cômico de King Kong vs Godzilla, que critica o consumismo midiático da época, até o retorno de Godzilla, que aborda a tensão mundial provocada pela Guerra Fria, os filmes têm um propósito. Claro, há filmes mais descontraídos, como alguns da Era Showa, ou até mesmo Massa Velho Godzilla Final Wars, que até hoje debatemos se era o filme que queríamos ou merecíamos. Particularmente, gosto bastante. O Rei dos Monstros sempre se adaptou à época em que estava inserido, isso resultando em boas ou más decisões. Por mais que Godzilla seja um personagem amplamente conhecido no mundo, ele ainda é bastante nichado. Por causa disso, sempre me senti muito sozinho nesse universo, embora eu tenha amigos que gostam do personagem ou de algum filme específico, e alguns companheiros nas redes sociais. Pessoalmente, nunca encontrei alguém que cultuasse a franquia da mesma forma que eu. Reconheço que insistir nesse assunto quando não há interesse pode ser desgastante, mas não pretendo desistir. No entanto, o grande renascimento de Godzilla, desencadeado pelo surgimento do Monsterverse com Godzilla 2014 e pela era Heiwa da Toho a partir de Shin Godzilla, tem mudado um pouco essa situação. De um lado, temos a Legendary produzindo mega blockbusters com ótimas sequências de ação, que atraem muitas pessoas em busca de algo épico e divertido, como Godzilla 2, Rei dos Monstros e Godzilla vs Kong. Do outro lado, a Toho está produzindo obras que são verdadeiramente cinema, com histórias mais elaboradas e temas mais profundos, como o excelente Shin Godzilla e o excepcional Godzilla Minus One, que fez um estrondoso sucesso mundial. Godzilla Minus One deixou os cinemas em uma verdadeira explosão de glória, quebrando e mantendo uma série de recordes. Foi o primeiro filme de Godzilla a ser indicado ao Oscar e vencer, superando todos os seus concorrentes e sendo amplamente reconhecido por sua qualidade. O mestre Takashi Yamazaki e sua equipe fizeram um trabalho brilhante, considerando todo o contexto da produção. Mesmo com todo o seu legado, levou quase 70 anos para Godzilla realmente furar a bolha da comunidade e ser mais abordado na cultura pop, mas antes tarde do que nunca. Para mim, Godzilla é mais do que um personagem, ele é um ponto de conforto, uma constante em minha vida. Em momentos bons ou ruins, ele sempre esteve ao meu lado. Assistir a um clássico do Godzilla é uma forma de recarregar minhas energias e me preparar para enfrentar os desafios da vida. Já se passou tanto tempo que não consigo mais me imaginar sem a presença dele. Para mim, ele deixou de ser ficção e se tornou um amigo que me guia e me inspira. Aprendi muitas coisas com a saga conforme fui amadurecendo, mas se há algo que me marcou é a importância de continuar em frente, de evoluir e de lutar para viver a vida ao máximo. Sua capacidade de se reinventar ao longo dos anos e, ainda assim, continuar extremamente necessário e relevante no meio cultural é um lembrete de que devemos sempre buscar o melhor de nós em todas as situações. Agradeço a todos que acompanharam esta reflexão até o fim. Espero que tenham sentido um pouco do meu amor pelo Godzilla.
Um forte abraço e vida longa ao rei.